Olá, gente, boa noite, muito boa noite a todas as unidades da Maso Educacional que me assistem a partir deste momento e aos presentes aqui também. Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao Damásio, né? Um curso que iniciou recentemente, semana passada, não foi isso? Pronto, a gente está no começo mesmo, esquentando os motores de verdade, mas vocês já estão aí bem concentrados e compenetrados, pensando no próximo exame, no 27º exame da Ordem, que é o exame que a gente chama de o último exame do ano, efetivamente, né? A Ordem ela entende que, na verdade, acaba sendo o primeiro exame de 2018. Por quê? Isso porque a primeira fase acontece em dezembro e a segunda fase acontece em janeiro. Mas, enfim, independentemente disso, a preparação é a mesma e vocês acabam, na verdade, fazendo um exame que, geralmente, tem um período de preparação um pouquinho maior, pelo menos em relação à segunda fase. Ainda mais se você comparar com essa segunda fase, que está iniciando agora, na verdade, nesses dias, por conta dessa que teve um adiamento da prova desse 26º, um adiamento por conta da paralisação dos caminhoneiros, vocês lembram disso? E por conta disso, essa segunda fase desse exame que está acontecendo, ela ficou, na verdade, encurtada em uma semana. Geralmente, segunda fase, só para vocês terem uma ideia, costuma compreender umas 7 ou 8 semanas. Certamente é um espaço de tempo que vocês terão na próxima segunda fase. Eu já estou dizendo isso porque eu não tenho dúvida nenhuma que eu verei todos vocês também na segunda fase. Então, por favor, você já passa na primeira, já resolve na segunda de uma vez por todas, dá adeus ao exame da Ordem, por favor. Não tem graça nenhuma só ganhar experiência, ou alguém está aqui para ganhar experiência. Ganhar experiência, não. Estou aqui para aprovar, simplesmente. Não precisa aprovar com 10, mas a gente quer a aprovação. Boa noite. Tudo bem? Bora lá? Bom, o negócio é o seguinte, hoje é dia de direito tributário, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Manda no GC de novo o meu Instagram, por gentileza. Aparecendo aqui o Instagram, tem o Twitter também, mas eu costumo, na verdade, pedir aqui para vocês me inscreverem no Instagram. Me segue lá no Instagram, está aparecendo, Alessandro Spielborgs. Se tiver todo e qualquer tipo de dúvida, pode encaminhar para lá. Para mim vai ser uma alegria te ajudar mesmo. Dúvidas referentes a essa aula, referentes a qualquer outro tema. Enfim, direito tributário, teve alguma dúvida, algum ponto que não ficou tão claro assim para você, pode me escrever lá no Instagram, eu vou te ajudar. Beleza? Está bem claro aqui? Ótimo. Além disso, eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês acompanharem e se inscreverem também no meu canal lá no YouTube, tá bom? Alessandro Spielborgs também. Ou então, se você preferir, eu gravo um programa lá no YouTube que chama Tributário na Lata. Um convite que eu faço com muito carinho, Tributário na Lata, lá no YouTube. São dezenas e dezenas de vídeos dos mais diversos assuntos de direito tributário e vídeos bem curtinhos, são vídeos de 5 minutos, onde eu falo sobre o assunto e não falo sobre o assunto assim, coisa rápida, que não dá nem para você entender. Muito pelo contrário, eu começo um assunto e termino esse assunto em 5 minutos, para, na verdade, você pegar ali o suprassumo do direito tributário. Beleza? Então, fica aqui meu convite para você assistir os diversos programas que eu gravei, Tributário na Lata. Obviamente não paga nada por isso, está lá no YouTube. Beleza? Tudo bem? E se você fazendo a sua inscrição lá no canal, você quer saber de algum tema, gostaria que eu gravasse mais algum programa a respeito de um determinado tema, escreve para mim, dê a sua sugestão, faça a sua crítica, enfim, vamos conversando, afinal de contas, o objetivo aqui é a gente mandar muito bem em direito tributário. Faço parte da equipe Direito Tributário, junto com meu grande amigo Caio Bartini, com a Milena. Certamente vocês vão nos ver ao longo da primeira fase e da segunda fase também. Tá? Então, tecnicamente, são 3 professores de Direito Tributário aqui da casa, eu, o Caio, que recentemente retornou ao Damásio, e também a professora Milena Selma. Legal? Independentemente de quem esteja aqui à frente com vocês, o conteúdo programático é sempre o mesmo. Se você tiver alguma dúvida, qual é o tema que vai acontecer numa determinada aula de direito tributário, todas essas informações se encontram lá na área do aluno, fica totalmente disponível para vocês, de modo que pode ser eu, pode ser a Milena, pode ser o Caio, seja lá quem for que esteja aqui à frente, o tema a ser ministrado será sempre exatamente o mesmo. Beleza? Então não tem qualquer tipo de prejuízo nesse sentido. Fechado? Bom, o negócio é o seguinte, o que é que a gente vai falar exatamente nesse primeiro encontro? Nesse primeiro encontro, ou nesses primeiros encontros, a gente vai ficar bem focado na parte constitucional do direito tributário, que é uma parte que tem uma incidência muito grande no exame da ordem, mas muito grande mesmo.
e, em especial, nesse primeiro encontro, eu vou falar sobre competência e repartição de receitas. Competência tributária e receitas tributárias. São os dois temas que a gente vai ver no encontro de hoje, repetindo, competência tributária e receitas tributárias. Tudo isso para hoje? Tudo isso para hoje. Mas para a gente entender exatamente onde esses temas estão disciplinados, o que é que cai mais, o que cai menos, quais são os artigos, enfim, vamos começar trabalhando. E eu tenho sempre 3 objetivos que eu quero atingir em qualquer um dos encontros. São sempre 3. Naturalmente, o primeiro objetivo é a transmissão do conteúdo. Exatamente o que vocês esperam. Bom, tem um conteúdo previsto para aquela aula, vocês esperam justamente que esse conteúdo seja ministrado, e é o que vai acontecer, mas esse é apenas o meu primeiro objetivo. Tem mais do que isso. Eu tenho mais um segundo objetivo, cuja minha intenção aqui é fazer com que, ao sair da aula de Direito Tributário, vocês saiam entendendo a matéria. Eu não quero simplesmente passar a matéria para vocês. Eu quero usar esses encontros, esse espaço de tempo que nós temos, para a gente estudar junto o direito tributário. Essa é a ideia. Eu quero que você saia da aula falando, cara, ele passou a matéria e eu entendi o direito tributário. Essa é uma grande intenção minha, esse é o segundo objetivo. Mas, como eu disse para vocês, tem um terceiro objetivo. O terceiro objetivo é montar uma apostila de direito tributário para chamar de sua. De verdade. Porque se você pensar muito bem, aliás, você está sentindo isso, quanto dinheiro a gente investe no curso, na aquisição de material, fora que muitos de vocês talvez estejam no 9º, no 10º semestre da faculdade, enfim, é dinheiro que, vou te falar, é um baita de um investimento mesmo. E aí se você me pergunta, professor, eu preciso comprar um livro para estudar, um livro de resumo, para estudar direito tributário aqui nessa primeira fase, isso você vai comprar um livro de resumo de tributário, você vai comprar um de civil, você vai comprar um de ética, você vai comprar penal, processo penal, trabalho, enfim, não dá conta, não mesmo. Bom, vocês estão no curso extensivo, o extensivo tem 10 encontros de direito tributário, é um monte de encontros, a gente não precisa ter pressa absolutamente nenhuma, é claro que o dinamismo da aula vai se manter, só que ao longo do nosso curso extensivo, dá para aprofundar bem a matéria exatamente como o exame da ordem pensa em cobrar de vocês. Por isso que eu digo, com muita tranquilidade, você não precisa adquirir um material complementar, não mesmo, porque o meu terceiro objetivo é fazer com que as suas anotações sejam o suficiente para que, naquele momento que você queira rever a matéria, você tenha respaldo bastante para isso. De verdade, se me perguntarem, compra um livro agora, então, de tributário? Não precisa. Não tenha essa necessidade. Claro, se você quiser, fique absolutamente à vontade, mas não precisa. Recapitulando, eu tenho 3 objetivos. Transmitir o conteúdo. Segundo objetivo, eu quero que você absorva esse conteúdo. E o terceiro objetivo, montar uma apostila de direito tributário para chamar de sua. Legal? Não precisa gastar mais do que vocês já investiram no curso, porque, afinal de contas, o que vocês esperam é que o curso seja suficiente para você ser aprovado, e é suficiente. Garanto para vocês. Em direito tributário não tenha dúvida nenhuma, como também assino embaixo, em nome de todos os demais professores, é o suficiente. Se anotar tudo, anotar direitinho, todas as informações, você vai ter mais do que o suficiente para ser aprovado. Beleza? Afinal de contas, aqui a gente não mira os 50% da prova, a gente mira o gabarito da prova. A gente tem uma margem de erro de 40 questões, convenhamos. Se você for bem pensar, você pode errar até 40 questões. Errar, cá entre nós, errar 40 questões é errar pra caramba, hein? Errar 40, você imagina, você começa na prova, você vai errando tudo, 40 questões. Dá para errar 40? Professor, dá. Dá para errar até um pouquinho mais, para falar bem a verdade. Mas pensa nisso, porque às vezes o caminho parece mais longo quando você imagina que eu estou no 0 e preciso acertar 40 questões. Parece um caminho mais árduo. Pensa pelo outro lado. Pensa que você pode errar até 40 questões. Essa é a sua margem. Legal. A gente vai mirar sempre no gabarito, 100% da prova. Mas me dá uma margem de erro aí, e a margem de erro que vocês têm é uma margem de erro bastante razoável, de 50% da prova. Vai dar certo, vamos trabalhar. Vocês só estão começando essa sua preparação, vocês vão ver que ao longo do curso, vocês começam a selecionar algumas disciplinas para vocês estudarem com mais afinco. Essa, inclusive, é minha sugestão.
de verdade. Entre todas as disciplinas, vai ter disciplina que você adora, vai ter disciplina que você leva e tem disciplina que eu não quero nem ver na frente. Mas todas elas você vai ter que enfrentar. Minha sugestão, de verdade, de tática, de estudo, selecione algumas disciplinas. Gostando ou não, mas selecione algumas disciplinas, aquelas que certamente você vai ter mais facilidade para estudar, mas selecione aquelas disciplinas que juntas vão te garantir pelo menos 40 pontos. Faça isso. Você tem quantas? 17 disciplinas no exame da ordem. São 17. Coisa pra caramba. Dessas 17, selecione disciplinas variadas, mas que juntas sejam o bastante para você atingir 40 pontos. Vocês vão assistir todas as aulas, não é? Vocês vão ter um simulado para lá, simulado para cá, enfim, vai ter um monte de ferramenta disponível para vocês. Mas selecionando essas disciplinas, dependendo das disciplinas, vocês selecionam 5, 6, 7, mas que suficientes garantam 40 questões, foca nessas disciplinas. São essas disciplinas que você vai estudar muito, mais ainda do que se comparar das demais. Por que eu digo isso para vocês? Porque é fácil. Você focando em disciplinas que juntas deem 40 questões, estudando demais algumas dessas disciplinas, se você não for tão bem nessas disciplinas, mas que você focou o seu estudo, fácil você vai chegar em 30 questões. Ou seja, você vai ter a outra metade da prova, a outra metade, você vai ter 40 questões de disciplinas que você não focou, mas que você acompanhou todas as aulas, que você resolveu exercícios, você vai ter 40 questões, vai ter 40 para acertar pelo menos 10. Pensando nisso, falando, pô, e dá. Você vai acompanhar todas as aulas. Dá, só de acompanhar, só de assistir, de verdade, só de assistir, fazer alguma anotação e, acima de tudo, resolver exercícios, questões, ao longo de todo o curso, em 40 questões, você não consegue 10? Claro que consegue, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Essa é a minha sugestão, e eu vou dizer, essa foi uma tática que eu utilizei na época, não, parece que faz tanto tempo, no momento que eu fiz o exame da ordem. Eu usei exatamente essa tática. Era um outro critério, tinham 100 questões naquele momento, mas tinha que acertar 50% da prova também. Mas eu selecionei aquelas questões, claro, eu escolhi tributário, e aí porque eu curto, escolhi constitucional, escolhi administrativo, tem uma que todo mundo tem que escolher, sinceramente, que é ética, aí tem que escolher, de verdade. Mas eu escolhi algumas questões que davam metade da prova. Essas eu foquei mesmo, arrebentei nessas questões. E fui bem de verdade nessas questões. Bom, lá, trazendo aqui para o mundo de hoje, nesses 50%, então nessas 40 questões que eu foquei, eu acertei lá, eram 32 ou 33, mais ou menos. Ou seja, eu tinha margem para não ir tão bem em outras matérias. Eu tenho que admitir. Por exemplo, penal e processo penal. Uma matéria que eu nunca tive muita afinidade. Aliás, nenhuma afinidade. Penal e processo penal. De modo que eu admiro muito quem curte penal e, acima de tudo, processo penal, que eu acho outro mundo, no meu modo de ver. Outro. Penal até acho legal, mas processo eu não encaro. O processo penal. Você me fala assim, pô, como é que você foi, na verdade, em penal? Pô, penal eu não fui bem. Penal, eu lembro bem que eu acertei 2 questões. 2. E processo penal? Processo penal, pior ainda. 1 questão. Mas o que aconteceu? Como em outras matérias eu tinha ido muito melhor, valeu, compensou, e foi o suficiente para ser aprovado. Aprovei com um pouco mais do que 50%, mas é o bastante. Afinal de contas, quando você tem a aprovação definitiva lá, não sai a sua nota. Ou sai? Não sai a sua nota, sai aprovado ou não aprovado, ingressou ou não de forma definitiva no quadro da Ordem dos Advogados deste país. Tá? Pensa nisso como sugestão. Dá tempo suficiente de você criar uma tática de estudo para adaptar o seu dia a dia. Beleza? Bom, vamos trabalhar então? Vamos nessa, hoje competência e repartição de receitas, vou fazer uma introdução para a gente localizar a matéria e, ó, pau no gato. Vem comigo na tela. Vamos lá. Nessa parte introdutória, naturalmente, como eu havia destacado, eu vou partir o nosso estudo do texto da Constituição Federal. E por que da Constituição Federal? Acontece que é ela, a Constituição, que tem um capítulo que só versa sobre o direito tributário. É o Sistema Tributário Nacional. Aqui, ó. Sistema Tributário Nacional. É um capítulo curtinho, tá? Curtinho mesmo, de verdade. É um capítulo
que vai lá do artigo 145 até o artigo 162, naturalmente, do texto da Constituição Federal. 145 até o 162. Pensa bem, a gente não tem nem mesmo 20 dispositivos. Nem 20. E aí você fala, pô, então... E essa parte constitucional cai bastante? Cai demais no exame da ordem. É difícil o exame da ordem não perguntar da parte constitucional. É difícil deixar isso de lado. Se você pensar assim, ler em torno de pouco menos de 20 artigos e garantir praticamente metade da prova de tributário, vale a pena um investimento. Mas eu vou dar uma notícia ainda melhor. Vamos lá. Quando você bate o olho no sistema tributário nacional, você vai descobrir a Constituição dividindo a nossa matéria em 3 partes. A Constituição vai versar sobre o poder de tributar. A Constituição vai falar sobre esse tema, poder de tributar. A Constituição vai trabalhar também com as limitações ao poder de tributar. Limitações ao poder de tributar, e a Constituição chama atenção também para algumas regras que são conhecidas como regras sobre repartição de receitas. Regras sobre repartição de receitas. Tudo bem? A Constituição Federal mesmo, ela divide a nossa disciplina em 3 partes. Poder de tributar, limitações ao poder de tributar e as regras sobre repartição de receitas. Tudo isso, de uma certa forma, é cobrado no exame da ordem, com certeza. Hoje, tem um ponto bastante curioso, porque desses 3 temas que eu apresentei, a gente vai trabalhar tecnicamente com os dois, com os extremos, com o poder de tributar e com as regras sobre repartição de receitas. Eles são opostos no sentido de que o poder de tributar cai demais. Só para você ter uma ideia, poder de tributar cai assim, exame sim, exame não. É 50% de chance de cair alguma informação sobre o poder de tributar. 50%. Se você perguntar assim, professor, me diz aí, nessa última prova, caiu o poder de tributar? Caiu. Então já foi, quer dizer, agora não vai cair. Não é bem assim. Esse tema pode se repetir. Eu estou dizendo, na média, no ano, na história do exame da ordem, poder de tributar cai. Exame sim, exame não. É um tema que você tem que investir sempre. Agora, curiosamente, por outro lado, repartição de receitas, para você ter uma ideia da incidência, cai mais ou menos a cada 5 anos. 5 anos? 5 anos. A cada 15 exames de ordem, cai alguma coisa sobre repartição de receitas. Mas você escutou eu falando? Cai alguma coisa. Então, cai. De repente, pode ser justamente o exame de vocês que venha a cobrar alguma coisa sobre repartição de receitas. Ou seja, não dá para abrir mão disso. Simplesmente não dá para abrir mão, especialmente quando a gente está falando de um curso extensivo, que dá a oportunidade de a gente avançar sobre todo o direito tributário, a gente vai nos cantinhos do direito tributário. E se cair, a gente vai ver isso, com toda certeza. Então, vem cá, na tela. Quer dizer que a gente vai trabalhar hoje com o poder de tributar e com as regras pertinentes à repartição de receitas. Olhando desse jeito, ainda parece um tanto quanto confuso, mas eu vou mostrar essas mesmas informações de uma outra forma. Vai ser mais fácil a gente avaliar isso. E quando eu quero dar um destaque na matéria, eu sempre vou usar essa tag aqui, ó. Se liga. Para quem já foi meu aluno, sabe que eu sempre uso isso em todas as aulas e várias vezes. É um se liga, é um preste atenção assim, elevado à enésima potência. Se liga, porque até então eu mostrei para vocês que a Constituição Federal ela tem 2 papéis fundamentais. 2. São 2 pontos muito importantes com os quais a gente vai trabalhar. E a Constituição se preocupa realmente em desenvolver. Primeira grande função da Constituição Federal. A Constituição ela tem um papel repartidor. Primeira grande função. O papel repartidor é a Constituição Federal, ela se preocupa
em repartir tanto o poder de tributar, como também as receitas tributárias. Tanto o poder de tributar, como também as receitas tributárias. Ficou apertado, mas deu aqui. Esse é um primeiro grande papel, uma grande função da Constituição. É claro que a gente vai ver como que isso acontece no esquenta-cabeça. Mas é o primeiro papel, um papel repartidor. O outro papel é um papel limitador. Como assim um papel limitador? Isso daqui a gente também vai ver com bastante calma, pois esse papel que limita o poder de tributar será visualizado por nós através de duas grandes regras super importantes que nós conhecemos como princípios e imunidades. Então, o papel limitador é observado através de princípios e imunidades. Princípios e imunidades. Veja, o que eu coloquei aqui nessa tela, nesse segundo momento, nesse se liga, na verdade é a mesma coisa que eu apresentei na primeira tela. A mesma coisa. Só que na primeira tela eu coloquei do jeito que a Constituição mostra. Na segunda tela eu coloquei do jeito que a gente tem que observar para começar a facilitar exatamente essa nossa análise. Vocês concordam comigo que nessa aula eu falei que são dois temas com os quais a gente vai trabalhar, com o poder de tributar e com as receitas tributárias. Manda na tela de novo aqui para mim. São dois temas, poder e receitas tributárias. Então, das duas grandes funções da Constituição, a gente vai trabalhar com uma dessas funções, que é o papel repartidor. É essa. Ah, mas e a segunda parte, o papel limitador? A gente vai ver também, com toda certeza, só que nas aulas que se seguem. Tá bom? Hoje mesmo, o primeiro papel, que está destacado em azul, a gente vai falar sobre competência e sobre receitas tributárias. O que a Constituição Federal faz com isso? Ela simplesmente reparte o poder e as receitas tributárias. Como acontece, onde vivem, o que comem, enfim, é um Globo Repórter do direito tributário. Beleza? Está bem claro aqui? Pode voltar aqui comigo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trabalhar com essas informações aqui. E a primeira das informações que eu quero retratar é esse poder de tributar. Esse poder de tributar, ele tem essa nomenclatura no texto da Constituição. Mas sabe que no exame da ordem, quando ela pergunta sobre o poder de tributar, ela já pergunta usando uma outra nomenclatura. Na Constituição você encontra essa expressão, poder de tributar. Mas no exame da ordem isso vai aparecer como competência tributária. E é sobre isso que eu passo a desenvolver. Eu vou usar essa expressão, aquela cobrada no exame da ordem. Não adianta estar descrito assim na Constituição, poder de tributar, se a ordem usa uma outra expressão. A gente tem que saber como que aparece no exame da ordem. Competência tributária chega mais na tela. Vamos lá. 2. Competência tributária. Competência. Tá reforçando, competência tributária é a mesma coisa que poder de tributar. Mesma coisa. Só expressão diferente, mas é o mesmo significado. Aliás, por falar em significado, já que a intenção é montar uma apostila de direito tributário, na grande parte das vezes eu sempre vou trazer um conceito, uma definição, para a gente se sentir mais confortável para trabalhar com o tema. Porque uma coisa é aqui em sala de aula, ficou uma certa dúvida, levanta a mão, beleza, pode perguntar, está tudo certo. Mas e às vezes em casa, eu falo, o que era mesmo aquilo? Uma definição já resolve para a gente. O que é competência tributária? Você pode dizer o seguinte, competência é o poder outorgado pela Constituição Federal aos entes políticos para que eles possam
para que eles possam instituir o tributo através de lei. Instituir o tributo através de lei. Tá aí. Um breve, um singelo conceito de competência, mas o suficiente para a gente começar a entender um pouquinho melhor exatamente o que vem a ser esse instituto, o da competência tributária. Mas veja, eu não quero que vocês memorizem conceitos. O exame da ordem, já foi o tempo que o exame da ordem perguntava sobre conceito, que você era obrigado a decorar isso. Você não precisa decorar isso. O exame da ordem, ele seguindo a tendência, ele não vai se preocupar em questionar você sobre conceito. Não mesmo, não, a prova não é de capacidade de memorização. A prova é de raciocínio jurídico. É assim, na verdade, que se firmou ao longo dos anos, e a FGV, na verdade, atraiu esse tipo de característica. Claro que, vez ou outra, dependendo da disciplina, ainda cai alguma coisa relacionada a conceito, mas para você aplicar a teoria na prática. Por isso, quando a gente olha um conceito como esse, a gente precisa, pelo menos, observar ali, destacando quais são as palavrinhas-chave. Porque aí, quando você destaca as palavras-chave, você sabe que essas palavrinhas vão aparecer também na prova. Isso faz você lembrar de um determinado conceito. O que chama atenção aqui para a gente? Vem cá. Quando eu falo de competência tributária, você tem que lembrar que trata-se, portanto, de um tema previsto pela Constituição Federal, mas entregue aos entes políticos, para que eles possam instituir o tributo sempre através de lei. Está aqui, ó. Quando você pensar em competência tributária, o que você tem que lembrar? É um tema da Constituição Federal, sempre. Mas entregue para quem? Para os entes federados, para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, que terão a possibilidade de instituir o tributo através de lei. Beleza? Posso seguir aqui? Não, ele estava meio abafado mesmo, assim, ele tem toda razão. Eu acho que agora funciona aqui. A gente vai ajustando, qualquer coisa você me fala aqui, eu chamo lá. Beleza? Tranquilo aqui, então, sobre competência tributária, palavrinhas-chave. Aí você fala, pô, tá, tudo bem, eu entendi aqui esse cenário, mas, peraí, professor, esse papo assim de competência, afinal de contas, quer dizer o quê, exatamente? Que a competência tributária, em outras palavras, ela é definida pela Constituição Federal. Mas não é a Constituição Federal que vai se valer da competência. Não é a Constituição que vai usar a competência. A Constituição, ela estabelece a competência tributária, mas ela vai entregar a competência para cada um dos entes federados. São os entes federados que, no final das contas, vão cobrar o tributo da gente. Então, por exemplo, o IPTU, vou usar como bode expiatório aqui. Não é a Constituição Federal que manda um carnê do IPTU lá no início do ano para a gente. Não está escrito, remetente, Constituição Federal. Não, nada disso. É o município que cobra isso da gente. Mas por que o município? Ora, porque a Constituição entregou a competência tributária para o município, dizendo, município, vou te dar um imposto que é porreta, cara. Um imposto bacana, um imposto que você vai poder cobrar todo ano da galera. Tá bom, esse imposto é o IPTU. E aí o município, claro, através de lei, vai lá, se vale desse imposto, instituindo através de lei e cobrando do cidadão. Para a gente enxergar exatamente esse cenário, como que ele funciona, vamos pensar num exemplo de competência tributária. Vamos pensar exatamente nessa perspectiva que aqui eu coloquei. Vem cá. Para a gente entender melhor essa história aqui. Ó, como exemplo. Para não ficar tão teórico, afinal de contas. Imagina que isso aqui é uma pizza. Pizza sabor competência tributária. Uma pizza de competência tributária. Legal? E essa pizza está no forno da Constituição Federal. A Constituição Federal tem essa pizza. A Constituição serve como um garçom mesmo. O garçom vai comer essa pizza, vai usar essa... Não, o garçom ele vai, na verdade, dividir essa pizza entre as pessoas que têm necessidade da competência tributária.
A Constituição Federal vai dividir essa pizza em fatias. E vai dividir nessa proporção que aqui eu coloco para vocês. Constituição Federal tem uma pizza e ela divide essa pizza sabor, competência, desse jeitinho. Mas vamos entender então como é que funciona esse cenário. O negócio vai funcionar da seguinte forma. Está vendo essa primeira fatia mais robusta aqui? Esse primeiro pedaço de competência tributária, a Constituição Federal vai entregar para a União. É a fatia mais gordinha que nós temos e a maior parte da competência tributária a Constituição entrega para a União. Para a União, toma que é teu. Mas é uma baita de uma fatia. Mas não é só a União que vai receber. Claro que não. Estados, Distrito Federal, municípios, todos recebem fatias, pedaços da competência tributária. Mas cada um tem um pedaço para chamar de seu. Então vai ter um pedaço para os estados, naturalmente haverá um pedaço para o Distrito Federal, e há também um pedaço entregue aos municípios. Veja qual é o papel da Constituição Federal. O que a Constituição Federal faz? Ela usa a competência? Não. Ela divide a competência. Ela reparte a competência. Lembra do papel repartidor? A Constituição vai repartir a competência entre cada um dos entes federados. E os entes federados, a partir daí, eles vão se valer da competência. Quem usa a competência, quem utiliza a competência, quem cobra o tributo da gente, não é a Constituição, mas sim a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Está bem claro? Mesmo? Vamos fazer o seguinte, para eu ter certeza que todo mundo pegou essa história, vamos fazer uma conclusão. Eu nem vou colocar no quadro, mas eu vou ditar aqui. Escreve assim, ó, conclusão, para eu ter certeza que vai todo mundo ter a informação. Conclusão. Põe aí, eu vou ditar rapidamente. Conclusão. Escreve assim. Cabe à Constituição Federal repartir a competência tributária. Cabe à Constituição Federal repartir a competência tributária. Vírgula. Enquanto aos entes federados, caberá o exercício da competência. Enquanto aos entes federados, caberá o exercício da competência. Beleza? Diz. A gente trabalha com isso. Ela me perguntou o seguinte, eu já vou explicar esse resumo aqui que eu fiz, mas ela me perguntou, mas e quando a gente tem uma isenção, por exemplo, né, uma dispensa do pagamento de um tributo, quem determina isso é a Constituição ou o próprio município em relação ao IPTU? Se for isenção, é o próprio ente federado. Tá? Se o ente federado abrir mão de uma parte do tributo, você está falando de isenção. Combinado? Mas isso a gente vai ver, não se preocupa. Tá bom? Só para lembrar... Diz. Imagina. Boa. Vou. Ela está perguntando aqui, só para entregar para todas as unidades, perguntando se a gente vai ver a respeito de isenção, na verdade, a diferença entre isenção e imunidade vai. Só vou adiantar aqui, isso é um tema super importante, só não será visto hoje exatamente, tá? Mas é um tema que a gente vai ver com toda certeza. Combinado? Se é a Constituição. Isenção, na verdade, não é a Constituição. Isenção é o próprio ente federado que estabelece. Tá bom? Imagina. Mas vamos aproveitar aqui esse resuminho que eu trouxe
Eu quero que vocês façam mais nesse resuminho, para que, na verdade, vocês não sejam pegos pelo exame da ordem. Veja que, num determinado momento, vocês escreveram o seguinte, que a Constituição tem um papel repartidor, que a competência é repartida pela Constituição, né? A Constituição ela reparte a competência, enquanto são os entes federados quem tem o exercício da competência. Eu quero que vocês circulem duas palavrinhas. O repartir circula, e circula também o exercício. Circulou repartir e circula o exercício. Vai fazer mais do que isso. Você circulou repartir, circula o exercício. O repartir, você circulou e puxa uma flechinha para quem? Constituição Federal. Repartir, circula, puxa uma flechinha indicando Constituição. E o exercício, você circulou, puxou uma flechinha para os entes federados. Por que isso é tão importante? Porque são palavrinhas assim que aparecem no enunciado. Se o exame da ordem começar a falar sobre repartir competência, ela está perguntando da própria Constituição Federal. Se o exame da ordem, por outro lado, perguntar sobre quem exerce a competência, quem se vale da competência, é porque o exame da ordem está perguntando dos entes federados. Então está bem claro, a Constituição só divide a competência. Quem usa a competência, quem institui os tributos através de lei, é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Boa, fácil, tranquilo. Deixa eu só perguntar antes da sequência aqui. Posso seguir nesse ritmo? Tá tudo bem? Todo mundo pegando? Dá tempo de anotar? Uma boa, né? Vamos de letra B, então. Vamos falar mais sobre competência tributária. Afinal de contas, tem um monte de coisa legal ainda para trabalhar. Chega mais. Letra B. Vamos falar sobre as atividades e características da competência. Atividades e características da competência tributária. Primeiro falando sobre as atividades. Bom, você sabe que a competência é entregue para os entes federados, e quando o ente federado recebe a competência, ele pode fazer o quê com o tributo? Ele vai cobrar o tributo. Mas não é só cobrar o tributo, ele faz mais do que isso. O cara que tem competência tributária, naturalmente, ele poderá legislar a respeito do tributo, fiscalizar esse tributo e, claro, acima de tudo, arrecadar. Isso aqui, essas atividades reunidas, é para quem possui competência tributária. Competência. Eu tenho competência, eu digo, o município tem competência, o Estado tem competência, o Distrito Federal, a União. E o que eles vão fazer com seus tributos? Primeiro, eles vão instituir através de lei. Fechou? Depois, eles começam a fiscalizar a cobrança desse tributo, para que, no final das contas, eles tenham condições de arrecadar uma grana. Fechado? Atividades, não tem segredo. Mas a gente tem que partir para as características. Algumas das características mais importantes sobre competência tributária. E eu vou destacar 3 também. 3 características. Características sobre competência tributária. Nós temos o fato dela ser facultativa, indelegável e também incaducável. Está aqui, ó. 3 características. A gente viu as atividades. O que eu posso fazer quando eu tenho competência? Mas a gente tem que saber das características. A competência, e ela vai dar causa uma certa estranheza quando você vê a primeira característica. O fato da competência ser facultativa. O exercício da competência é facultativo? É estranho isso, né? Você imagina um ente federado, então, ele não é obrigado a instituir o tributo. Ele não é obrigado. Mas se você for pensar bem, o ente federado institui todos os tributos. É natural que ele institua todos, porque ele está a fim de cobrar e de arrecadar uma grana. Embora ele não seja obrigado a instituir todos os tributos. Ele não precisa exercer a sua competência tributária. Esse foi o pensamento da Constituição Federal. A competência é facultativa.
Tá, mas e se ele não quiser usar esse tributo? Bem, ele deixa de lado ali aquele tributo. Ele não é obrigado a instituir o tributo. Agora, se ele quiser deixar ali encostado e para mais para frente cobrar, está tudo certo. Agora, imagine o seguinte. Imagine que esse mesmo ente federado, ele não instituiu um tributo. Por opção dele, não instituiu. Ainda que seja incomum essa situação. Mas ele não instituiu. Será que o fato dele não instituir, porque naquele momento ele não está precisando, será que isso permite a ele emprestar esse tributo para um outro ente político, amigão dele, para dar uma força? Não, claro que não. Afinal de contas, olha a segunda característica. A competência ela é indelegável, ela não pode ser emprestada em hipótese nenhuma. Não há nenhuma chance, nenhuma alternativa da competência tributária ser transferida, ser delegada, ser emprestada. Nenhuma. Professor, mas será que não tem uma exceção? Não. Mas, professor, não. Mas, não. A competência é indelegável, entendeu? Ponto final. Não pode ser emprestada. Mas, professor, imagina isso. Estou supondo o seguinte. O ente federado não instituiu um tributo. Deixou um tributo ali de lado. Ele não emprestou para ninguém, mas ele deixou um tributo ali de lado. O fato dele deixar um tributo de lado autoriza que outro ente federado venha pegar esse tributo temporariamente para cobrar e depois devolver? Também não, de jeito nenhum. E pensa, tem muito sentido isso. Porque se a Constituição entregou um tributo para o ente político A, esse ente político não pode, por legislação própria, emprestar para B. Senão, você fala o seguinte, a Constituição entregou para A, mas esse A, através de lei infraconstitucional, pode alterar o que a própria Constituição imaginou? Claro que não. Isso não pode acontecer, competência indelegável. Isso que eu falei, você vai encontrar em 2 dispositivos do CTN, os artigos 7º e 8º. Vem cá, vou colocar aqui, para não ter dúvida, sobre a indelegabilidade. Você fique atento aos artigos 7º e 8º. Do CTN, 7º e 8º do Código Tributário Nacional. Beleza? Sobre a indelegabilidade? Fechou. Essa última conversa aqui, a competência ela é incaducável. Olha como tudo se encaixa. Vamos pensar aqui, incaducabilidade. A competência ela é facultativa, o ente político resolveu deixar um pouquinho de lado o tributo, porque naquele momento ele não estava precisando. Mas ele, por outro lado, não pode emprestar a competência. Ele tem que deixar a competência ali com ele, reservada, e está tudo certo. Será que ele tem prazo para exercer a competência? Quanto tempo o ente político tem para utilizar essa competência? Mas quem disse que ele tem prazo para isso? A competência é incaducável. A competência tributária não é um produto perecível, ela não vai estragar no decorrer do tempo, por incrível que pareça. A competência tributária não tem data de validade, ela não vai perecer, ela não vai estragar, ela não vai sumir, ela não vai virar pó. A competência, lembra, ela é incaducável. Eu vou dar um bom exemplo, um exemplo que a gente conhece, um exemplo de um tributo que foi entregue à União em 1988. Com o advento da nossa Constituição. Um tributo que desde 88 até hoje, ou seja, vai completar 30 anos desse tributo, e a União ainda não o instituiu. Vocês já ouviram falar do Imposto sobre Grandes Fortunas? IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse imposto nunca foi instituído. Nunca. Até hoje, nada. 30 anos estão se passando. Será que já não estragou esse tributo? Nada. Se daqui a 40 anos a União quiser instituir imposto sobre grandes fortunas, vai estar lá na prateleira da União? Claro que vai. Vai estar cheio de pó, vai estar lá com uma teia de aranha. Mas aí aquela velha história lavou, está novo. Pode instituir quando bem entender. O imposto sobre grandes fortunas. Aqui entre nós, segredo nosso, pode instituir quando bem entender, é verdade. Mas para instituir imposto sobre grandes fortunas, se você me perguntar, mas o que são grandes fortunas? A lei vai definir o que são grandes fortunas, mas você imagina que seja um valor bastante razoável. Para instituir esse imposto, tem que ser por lei, naturalmente. E será que esse imposto vai ser instituído? Porque muitas das pessoas que possuem essas grandes fortunas
são pessoas que, por acaso, fazem parte lá do Congresso Nacional. Vai passar isso? Não. Então, não é que o imposto sobre grandes fortunas não vai ser instituído porque economicamente não é tão interessante. Não vai ser instituído justamente porque nós temos pessoas interessadas na não instituição desse tributo. Mas lembra, se o exame da ordem perguntar sobre imposto sobre grandes fortunas, lembrem da incaducabilidade. Ok? Só para eu registrar aqui. Incaducabilidade. Um tributo que o exame da ordem deverá utilizar, nesse caso, para lhe questionar sobre essa característica, é o imposto sobre grandes fortunas. Tá aí. Diga. Isso. Todos os tributos eles estão discriminados na Constituição, e a Constituição ali, ao longo dos seus dispositivos, vai dizer, compete ao município, e traz uma lista. Compete ao Estado, traz uma lista. Compete à União, e traz uma lista. Tudo bem? Beleza até aqui? Vamos fazer o seguinte, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Pode passar a régua aqui, e a gente já retorna.